O CPM nem sempre é a métrica mais confiável para estimar qual vai ser a receita do seu site. Hoje nós vamos entender por que é que muitos publishers se baseiam nessa premissa, recebem e aceitam propostas que depois terminam diminuindo o seu faturamento. Olá pessoal, eu sou o Luiz Machado e negociando com publishers no dia a dia sempre surge a dúvida, afinal, qual é o valor do CPM? Se você também possui essa dúvida, é porque você se interessa por mídia programática e eu recomendo que você se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo sobre esse assunto. Mas voltando ao tópico de hoje, quando falamos sobre CPM, essa métrica simplesmente não faz sentido se estiver desconectada de outros temas como taxa de preenchimento ou a taxa de discrepância, por exemplo. Vamos entender o porquê. Na introdução do vídeo, eu falei que a análise do CPM nem sempre é por si só assertiva, e isso pode fazer com que muitos deduzam que o CPM não é importante, mas ele é, só que desconectado de outras três métricas, ele deixa de fazer sentido. A primeira dessas métricas é a taxa de preenchimento, que determina qual é o volume de compra que o anunciante irá realizar em relação às solicitações enviadas pelo publisher. Se o publisher envia, por exemplo, 1 milhão de solicitações, alguns anunciantes não vão comprar 1 milhão, vão comprar, por exemplo, 200 mil impressões e vão pagar o CPM com base nessas 200 mil. Portanto, o CPM, se desconectado do preenchimento, não diz qual será o faturamento final em relação aos acessos da sua página. A segunda métrica é a taxa de discrepância. É esse índice que vai medir o volume de solicitações que realmente são recebidas pelos compradores. É incrível, mas há muita incompatibilidade técnica nos sistemas de mídia digital. Portanto, nem sempre quando o usuário acessa o site, essa requisição termina sendo recebida por uma plataforma e, como consequência, você perde parte do seu inventário. Um certo índice de discrepância é até normal, mas em muitos casos ele pode chegar a 50%. Isso quer dizer que mesmo que o anunciante esteja comprometido em comprar tudo o que ele receber, você não terá um valor final de faturamento equivalente aos acessos do seu site. A terceira métrica é a taxa de refresh. O refresh é um recurso que permite recarregar o anúncio mesmo sem o usuário ter trocado de página. É comum às vezes que o usuário fique lendo uma mesma matéria por 2, 3 minutos. E nesses casos, apenas um anúncio será exibido para ele em cada bloco. O refresh permite que esse bloco seja recarregado a cada 30, 45, 60 segundos e com isso você aumenta o volume de exibições para aquela pessoa, aproveita melhor os espaços publicitários, mas é claro, como consequência, o CPM diminui um pouco. Muitas plataformas utilizam esse recurso para otimizar o inventário e fazer com que o aumento no volume de impressões supere, no fim, a perda de CPM e você aumente a sua receita. Você deve estar se perguntando como é que tudo isso funciona na prática. Imagine então que eu sou um publisher e recebi duas propostas. Eu vou analisá-las agora junto com vocês. Suponha que eu tenha 10 milhões de acessos, que nós estejamos falando de duas propostas, a proposta A e a proposta B. Na proposta A, o CPM oferecido é de $5 e na proposta B, o CPM oferecido é de $20. A princípio, a proposta B parece muito mais atrativa, porque com 10 milhões de acessos, eu teria um faturamento esperado de $200 mil, enquanto na proposta A, de apenas 50 mil. São 4 vezes mais. Mas como nós já entendemos que o CPM por si só não revela qual será o faturamento, precisamos ir para a primeira métrica, a taxa de preenchimento. Na proposta A, a taxa de preenchimento esperada é de 100%, enquanto na proposta B a taxa prometida é de 50%. Portanto, na A, eu tenho a expectativa de manter os $50 mil que haviam sido projetados inicialmente, enquanto na B eu já preciso ajustar essa expectativa para $100 mil. Ainda é o dobro da receita projetada, entre a A e a B, mas ainda assim está distante das 4 vezes mais que estava no início. A terceira métrica é a discrepância, e como nós havíamos falado, ela pode ocasionar a perda de inventário. Na proposta A, a expectativa era de $50 mil, mas com a discrepância de 10%, ela caiu para $45 mil. Na proposta B, a expectativa que era de $100 mil, com a discrepância de 50%,
agora foi para 50 mil dólares. Nós temos então na proposta A expectativa de 45 e na proposta B de 50 mil dólares. Elas já estão muito próximas, apesar de a proposta B ser ligeiramente melhor que a A. Mas lembrem-se que ainda há uma métrica a ser observada, que é a taxa de refresh. Na proposta A, existe a expectativa de que o refresh aumente a capacidade do inventário em 50%, enquanto na proposta B não há expectativa de refresh e, portanto, o crescimento proporcional do inventário será de 0%. Logo, a expectativa da proposta A, que era de 45 mil dólares, passa para 67.500 dólares, enquanto na proposta B ela se mantém em 50 mil dólares. Vejam que a proposta B, que no início parecia estar oferecendo 4 vezes mais receita, no fim acabou pagando cerca de 25% a menos. Com esse exemplo, ficou claro o quanto o CPM às vezes pode ser impreciso para registrar o faturamento final. Em vez de fazer inúmeras perguntas sobre essas métricas, vá direto ao ponto. Pergunte qual vai ser a expectativa de receita. Isso vai fazer com que a negociação tenha que apontar um valor monetário com o qual você poderá lidar e comparar com o que você já possui ou com outras propostas. Afinal, diferente das métricas que às vezes podem ser muito confusas, de dinheiro todo mundo entende. Eventualmente, vai ser difícil avaliar a proposta para saber se ela é boa ou se ela é ruim, se a perspectiva de faturamento é alta ou se é baixa. Nesses casos, é importante que você calcule por conta própria para formar a sua própria expectativa. No nosso site, tem uma calculadora que te ajuda a formar essa projeção com base no volume de acesso. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou a esclarecer as dúvidas sobre o CPM, não esquece de deixar o like, se inscreve para não perder nenhum dos vídeos que serão lançados. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou envie uma mensagem por e-mail que vai estar na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!